Livro de Colossenses, capítulo de número 1, é uma série de 4 mensagens expondo o argumento dessa carta. Essa cidade de Colossos é uma cidade relativamente pequena e de pouca importância se consideradas outras cidades próximas a ela, que eram de muito maior vulto, de grande movimento, de cidades portuárias e mais ricas do que ela, mais importantes do que ela. Mas nasceu uma comunidade, que gerou-se uma comunidade cristã bastante interessante nessa cidade. Paulo morreu sem conhecer essa igreja. Conheceu por informação que davam a eles, mas ele mesmo nunca foi lá. Da prisão, ele escreve essa carta que agora a gente tem nas mãos aqui. Da cadeia, ele manda aí as instruções para essa cidade. A epístola tem o propósito de ajudar os cristãos a entender que para ganhar a aceitação perante Deus, eles precisam somente de Jesus Cristo e de nada mais. Também vai haver nela um contraste entre obras da lei e graça de Deus, que parece que é algo que até os dias de hoje bate muito na cabeça de muita gente, que continua imaginando que para merecer os favores de Deus, existe algum preceito legal, algum costume, algum rito, algum sacrifício extraordinário que se deva fazer para que então se faça alguém merecedor de algum favor de Deus, sem compreender que a graça dele é superabundante e é chamada de graça exatamente porque é derramada sobre nós sem que nós mereçamos nada, muito pelo contrário. A própria salvação que vem a nós é tão graciosa que no momento em que nós merecíamos morrer, o Senhor Jesus vai e morre no nosso lugar. Quando nós merecíamos o inferno, ele nos transporta para o céu. Quando merecíamos a morte, ele nos dá a vida. Então isso é graça de Deus. E ao longo dessas 4 pregações, espero eu, e eu vou me empenhar muito nisso, e eu peço para que os irmãos façam o mesmo, ao final dessas 4 pregações, os irmãos vão compreender bem isso. Nós fizemos há dias atrás uma exposição da carta aos Efésios, e agora estamos fazendo essa exposição da carta aos Colossenses, e curioso que uma foi praticamente elaborada a partir da outra. Muito provavelmente Efésios é quase uma cópia de Colossenses. Mas há aqui uma linguagem bastante especial e um recado de Deus bastante especial, que durante essas 4 ministrações, tenho certeza absoluta, os irmãos vão estar maravilhados e vão crescer bastante no entendimento acerca da vontade de Deus para nossas vidas. Amém, queridos? Então, o capítulo 1, a partir do versículo 9, apenas os versículos de 9 até o 12 hoje, onde nós vamos tirar a nossa introdução a essa carta. Mas o pequeno subtítulo aí é acerca de que Paulo ora pelos colossenses. Então nós entendemos que é uma oração de intercessão. O apóstolo Paulo intercedendo por aquela pequena e jovem igreja que acabou de nascer. Se essa igreja nossa aqui, nesse mês de dezembro, está completando 6 anos, então somos também uma igreja bastante jovem. Então nós temos alguma coisa a ver, nós temos uma afinidade com essa igreja de Colossos, que também, nós vamos entender, tratava-se de uma igreja jovem. Há algo em comum entre nós aqui e aquela igreja naquele tempo. Vamos ler? Versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade, ou da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder e, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade,
com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém, queridos? Glória a Deus. Se ele começa com essa declaração, por esta razão, ora, que razão? Capítulo 1, nos 2 primeiros versículos, é apenas uma apresentação do próprio autor. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus Pai, e o irmão Timóteo, endereçando aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram lá na igreja dessa cidade chamada Colossos. Por isso o nome Colossenses, e a saudação, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Os versículos 3 até o 8, as palavras do apóstolo são em ação de graças. Ele está tremendamente agradecido pela a notícia que ele acaba de receber. Ora, amados, quem verdadeiramente amou o Evangelho, quem ama o Evangelho, quem tem compreendido o Evangelho, não tem como não se alegrar, e não se alegrar muito, quando ouve dizer que mais pessoas têm chegado ao conhecimento desse Evangelho poderoso e que vidas têm sido transformadas pelo poder desse Evangelho. Que pessoas têm abandonado os vícios, e nós vamos ver isso aí nos domingos mais para frente, porque essa carta vai tratar dessa questão dos vícios. Que as pessoas têm abandonado uma falsa religiosidade. Nós vamos ver isso nos domingos que se seguem, porque essa carta trata da falsa religiosidade. Que as pessoas têm abandonado a vida de pecados e a escravidão do pecado, e essas pessoas têm sido transportadas das trevas para a luz. Têm sido tiradas da situação de perdição e sido transferidas para a situação de salvação, remidas pelo poder de Deus, por meio do Espírito Santo derramado nos corações dessas pessoas. Amém, amados? Assim como eu, você, qualquer pessoa de bem, que ouça uma notícia, lembra do fulano? Lembra. Quem era o fulano? O fulano era um bandido, o fulano era um viciado, o fulano era um ladrão, fulano era uma prostituta. Pois é, rapaz, e que tem? Cadê fulano? Rapaz, fulano hoje é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, abandonou toda aquela vida, hoje é uma senhora de bem, dona de casa, mãe de família. Aquele camarada que era um viciado, um bandido, hoje é um pai de família, trabalhador, um homem decente. Quando a gente ouve esse tipo de notícia, até quando se refere a alguém que a gente não conheça, o motivo de alegria no nosso coração é grande, e essa alegria se manifesta em ações de graça, em glorificar-se a Deus, abrir a boca glorificando a Deus, proclamando aleluias, com alegria verdadeira e sincera no coração, por estarmos vendo o poder de Deus agindo na libertação e transformação de pessoas. E não é qualquer transformação, mas é uma transformação do mal para o bem, pegando algo que era ruim e transformando em algo bom. Algo que era profano sendo transformado em algo que é santo. Amém, queridos? É exatamente isso que está acontecendo com Paulo. Por isso ele está dizendo, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Está no versículo de número 9, o começo aí da nossa pregação. Que razão? Não cessamos de orar por vós. Vamos entender isso aí bem? Vamos? Para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. Transbordar. O que é algo que transborda, meus queridos? Uma barragem, um açude que você faça, choveu demais, água derramou por cima, transbordou, encheu. Você está enchendo um copo d'água aqui na torneira ou numa garrafa,
alguém chama ali, ei, oi, pois não, você esquece de olhar, transbordou, encheu tanto que derramou. Tomara que não seja um café quente, que não queima a tua mão, né? Transbordar é isso. É encher mais do que a medida necessária. É exagero mesmo. A oração do Paulo para aquela jovem igreja é essa, que transborde de pleno. Algo pleno é algo em quantidade adequada. Não falta nada, não sobra nada. E no que diz respeito a ensinamentos da palavra de Deus, nós sofremos com as duas situações. Tanto falta quanto sobra. Quantos e quantos de nós não foram criados imaginando que pronunciar uma certa palavra é pecado? Menino, não diga isso que é pecado. Menino, não pegue nisso que é pecado. Menino, não coma isso que é pecado. Era assim ou não era? Ou isso era só lá no Goiás, lá onde eu fui criado? Por aqui não tinha, não. E nós vamos ver isso também no decorrer dessas 4 pregações. Tenham calma, no domingo que vem, no outro domingo, a gente vai ver acerca disso tudo, que essa carta trata de todas essas situações. Transbordar de um pleno conhecimento é adquirir esse conhecimento que é pleno, porque ele tem uma medida certa. A gente não pode ir além dele. A gente não pode criar leis e regras que o próprio Deus não mandou. Como nós vivemos na igreja situações esdrúxulas, com perdão do exagero, mas se eu não falar assim vocês não entendem, de irmãos que sequer depilam o sovaco, porque algum indivíduo um dia falou que se a mulher depilar o sovaco, ela está em pecado. Não passa um batom, não põe um brinco, não veste uma calça, porque é pecado. Onde isso está escrito? Em lugar nenhum. Mas alguém foi além desse conhecimento que é pleno e achou por bem que tinha que inventar isso. Imagina eu adolescente, moleque adolescente, quando a gente é menino homem, meninozinho rei, a gente é doido que nasce barba, cabelo na perna. E eu lembro das minhas tias lá no fogão cozinhando, eu olhava a perna da minha tia, cabeluda, rapaz, que era uma coisa de louco. Ou inveja que dava, eu doidinho para ter cabelo na perna e não tinha, minha tia com aquele horror de cabelo naquelas canelas, rapaz. Tudo isso por quê? Porque alguém na igreja falou que se ela rapasse a marmota da canela, ela estava em pecado. Vai para o inferno. Se rapar a perna, vai para o inferno. Essas coisas acontecem porque as pessoas vão colocando coisas na igreja que excedem essa plenitude, esse conhecimento que é pleno. Estão entendendo que é pleno, não vai além, mas também não fica faltando. Quantas e quantas situações de pecado os crentes vivem cometendo porque os pastores não dizem que aquilo é pecado. Aí já é a situação oposta. A situação é pecaminosa, mas o pastor fica com medo de falar que é pecado, e aquele irmão ou aquela irmã que vive na prática daquela coisa e sem nenhuma disposição para abandonar aquilo, quando o pastor diz isso é pecado, irmão, esse marido não é teu. A senhora está em adultério, a irmã fica com raiva, vai-se embora, volta ali mais nunca. Aquele sem vergonha me chamou de adúltera. Não sou eu que estou chamando de adúltera, é a palavra. E se eu não torno isso explícito, quem está em pecado sou eu. Essa declaração do apóstolo aqui, logo de cara, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, diz respeito a isso. Transbordar é se encher de conhecimento da vontade de Deus. O que é vontade de Deus? O que não é vontade de Deus? Como conhecer isso? Olha, já nós vamos comentar, fica bastante explícito, vai ser bem explicado aqui. É a oração que ele está fazendo a fim de que isso aconteça na vida daquelas pessoas, porque é algo que depende também da graça de Deus. Do encher os homens e as mulheres da igreja com o Espírito Santo de Deus e, consequentemente, com a boa condição de se encher, transbordar desse pleno conhecimento da vontade do Senhor. Em toda sabedoria. Está aí no versículo número 9 também. Em toda sabedoria.
Não é na metade da sabedoria, não é num pouquinho da sabedoria, mas em toda a sabedoria. E quando a Bíblia se refere à sabedoria, ela não está fazendo uma referência vaga e rasa da inteligência humana, mas sim da sabedoria que o homem adquire quando esta é dada por Deus. O autor do livro de Provérbios escreve aquele livro inteiro para fazer uma exaltação da sabedoria. Em alguns momentos, chamando a própria sabedoria de Deus, ou atribuindo divindade à própria sabedoria. A sabedoria que é dada por Deus. O sábio, que só é sábio porque foi cheio de sabedoria dada por Deus. Amém, queridos? E entendimento espiritual. É o que vai fechar esse versículo 9. Olha, queridos, quando a Bíblia se refere a esse entendimento, mais uma vez, já que estamos falando para crentes, e era exatamente o que Paulo estava aqui fazendo também, se faz necessário uma boa dose de milagre. Esse entendimento espiritual jamais, prestem bem atenção, amados, jamais será adquirido, alcançado por alguém que não seja espiritual. O final do capítulo 2 do livro de 1 Coríntios deixa isso muito claro. As coisas de Deus são impossíveis de serem discernidas por um homem natural. O homem natural não entende as coisas de Deus. Ele não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Para compreender as coisas do Espírito é indispensável que se tenha o Espírito. Mas não aquele que o pessoal incorpora lá na mesa branca do Espiritismo. Aquilo é demônio, não é Espírito Santo. Muito menos aqueles Exus e outros bichos que o povo incorpora no terreiro de Umbanda e de Candomblé. Aquilo também é demônio. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo dado pelo próprio Deus a todo aquele que verdadeiramente crê que Jesus é o Salvador. E que o tem como Senhor de suas vidas, ou seja, que vive sob o senhorio de Cristo. Não vive conforme ele mesmo quer viver, mas vive conforme o que Deus quer que ele viva. É literalmente abandonar a própria vida para assumir uma vida em Deus. Amém, amados? Obrigado, meu anjo. Entendimento espiritual só é possível para quem verdadeiramente crê no Senhor Jesus e recebeu dele o Espírito Santo. Em outra ocasião nós vamos pregar só acerca disso, porque lamentavelmente é outro estrago que a igreja tem feito nos dias de hoje, inventando marmotas e mais marmotas e atribuindo ao Espírito Santo e criando ritos e mais ritos para que as pessoas recebam o Espírito Santo, e exigindo manifestações e mais manifestações para provar que a pessoa tem o Espírito Santo. E essas manifestações todas juntas, às vezes, servem para provar que o cara tem o Espírito, mas não o santo, o de porco. Porque está em igreja, vive em igreja, mas anda como se estivesse já no inferno. Porque o testemunho de vida em nada é condizente com alguém que realmente tenha em si o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver isso em ocasião oportuna. Entendimento espiritual. Daí, queridos, as preocupações dele, e essa oração que ele está dizendo aí, logo no comecinho do versículo 9, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. É porque, conforme o versículo 6, os irmãos daquela igreja ouviram e entenderam o Evangelho. Amém, amados? Primeiro, é indispensável que se ouça. Sem ouvir, fica muito complicado, para não dizer impossível. No livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 10,
Tem uma história tão interessante de um cidadão chamado Cornélio. Depois você lê essa história lá para você ver que legal. Cornélio é um homem maravilhoso, um homem santo, um homem que, em virtude dos seus procedimentos, tocou o coração de Deus. Aí alguém pode pensar, rapaz, então esse homem automaticamente está no céu? Certo? Errado. Mesmo com todas aquelas características, um homem bom, um homem piedoso, um homem de oração, um homem caridoso, as esmolas que ele dava subiram ao céu. Deus determina que ele ouça o quê? Ouça o quê? Pode falar alto. O Evangelho. Ninguém será salvo sem ouvir o Evangelho. Romanos capítulo 10. É indispensável que se ouça. O camarada tem uma visão do anjo. Nessa visão o anjo diz, há na cidade de Jope, tem um cidadão por nome Pedro, hospedado na casa de um outro Simão lá, curtidor de couro. Manda lá chamar ele, que ele vai dizer as palavras que você precisa ouvir. Amém, queridos? Então a alegria de Paulo é essa. Aqueles irmãos de Colossos ouviram. Opa, primeiro passo foi dado. Tem que ouvir. E entenderam o Evangelho. Ainda, o versículo 4 vai dizer: estão cheios de amor por todos os santos. Passaram a amar seus demais irmãos em Cristo. Esses santos são os crentes. Ninguém ama, principalmente pessoa que nunca nem tenha visto, muito menos o inimigo, se não for cheio do Espírito Santo. Se não tiver verdadeiramente sido alcançado pela graça de Deus para a salvação. Se não tiver recebido da parte do próprio Deus o Espírito Santo em si. Também, ainda no versículo 6, motivo de alegria também é que eles estão crescendo e produzindo frutos. Que maravilha, hein? Aqueles irmãos estão produzindo os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, como queira. Só produz o fruto do Espírito quem é do Espírito. Não pode uma árvore boa produzir frutos bons, frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Se você planta um pé de manga vai produzir isso, abacaxi. Se você planta um pé de goiaba, esse pé de goiaba vai produzir isso, linguiça. Vamos acordar, gente? Vocês estão aí ainda? Se você planta um pé de caju, ele vai dar Se eles estão produzindo o fruto do Espírito, é porque eles têm. Amém. Estão ligados. E também tem amor no Espírito Santo. Não é um amor carnal. Não é um amor natural. É um amor espiritual, meus amados. Característica inequívoca de que aqueles irmãos estão no caminho certo. Estão no lugar certo, fazendo a coisa certa. Amém? No versículo de número 10, ele vai estabelecer então o porquê disso tudo. Isso não é à toa, não. Mas é a fim de viverdes de modo digno do Senhor. A oração que ele está fazendo tem um fundamento, e esse fundamento é bastante específico. Olha, eu não estou orando para que vocês fiquem ricos. Não. Eu não estou orando para que apareça dinheiro na sua conta. Não. Olha, eu não estou orando para que se eventualmente tiver alguém doente aí, fique curado. Não, também não é. Eu não estou orando para vocês passarem num concurso. Olha, eu não estou aqui fazendo uma oração para os irmãos que estão encalhados arrumar mulher, não. E nem mulher arrumar marido. A oração que ele está fazendo é a fim de que eles vivam de modo digno do Senhor.
Mas o que é isso, amados? Que aqueles irmãos não vivam conforme eles mesmos querem, mas que vivam conforme Deus quer. Queridos, tome aí outro desafio cortante para nossos dias. A maioria de nós, meus amados, vamos ser sinceros, vamos? A maioria de nós não está nem um pouco preocupada em viver conforme Deus quer. Na verdade, nós estamos naquele velho dito popular, farinha pouca, mel pirão primeiro, né? Eu estou com um problema aí, pastor, eu queria me ver livre desse problema. E eu também adoraria que esses problemas desaparecessem. E por vários deles, inclusive, eu até oro, a fim de que eles sumam. Alguns eu nem tenho orado mesmo não, sabe? Às vezes até me esqueço. Quando eu lembro, rapaz, podia ter orado por aquele abacaxi, rapaz, aí esqueci. Fica para a próxima. Embora eu ore, apresentando diante de Deus esses problemas, e em meu coração ter o desejo de que eles realmente desapareçam, o meu viver não está condicionado a esses problemas existirem ou deixarem de existir. Se eles desaparecerem, vai ser maravilhoso. Mas se eles não desaparecerem, a minha prioridade de vida continua sendo viver conforme Deus quer e não conforme eu quero. Estão entendendo, amados? Vocês estão compreendendo isso adequadamente? Vejam que o apóstolo Paulo está fazendo uma oração de intercessão pelos crentes de uma pequena e jovem igreja que nasceu. E imediatamente, mesmo sendo essa igreja tão pequena e tão jovem, ele já está com essa preocupação. Ao longo desses 4 domingos, os irmãos vão tomar conhecimento de que um certo homem chamado Epáfras, que é dessa igreja de Colossos, ele vai até onde Paulo está e vai apresentar diante de Paulo os problemas. Olha, seu Paulo, pastor Paulo, apóstolo Paulo, tanto faz. Eu sou lá de Colossos, a gente começou uma igrejinha lá, e não é que a igrejinha vai bem, está crescendo, graças a Deus, e os irmãos estão cheios de amor no coração, mas nós estamos lá com esse probleminha assim, o pessoal tem essa cultura, lá na cidade o costume do lugar é esse, e coisa e tal, e baseado nos inimigos que podem atacar aquela pequena e jovem igreja, é que ele vai mandar as recomendações para aquela cidade. E essas recomendações é o que a gente está vendo aqui, na leitura e exposição desta carta. Pelo que eu insisto com os irmãos, para que durante esses 4 domingos aí, vocês leiam essa carta. E leiam uma vez ou duas, não, leiam várias. Ela é bem pequenininha, você lê ela em 15 minutinhos. Então dá para você ler ela aí pelo menos 30 vezes daqui até o 4º domingo, quando a gente vai estar terminando essa série de mensagens. Façam isso. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Olha, queridos, o objetivo na vida do crente é agradar o Senhor. Se nós somos servos dele, e um servo não tem vontade que seja superior à vontade do seu Senhor, ou seja, do seu dono, de semelhante modo, se verdadeiramente você entendeu que você é servo e que Deus é o seu Senhor, você vai entender que, embora você tenha suas vontades vão ser jogadas para um segundo plano, porque a prioridade total é a vontade do seu Senhor. Exatamente. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Olha, amados, aqui agora vai um pequeno testemunho. Assim que a gente ingressa e começa a caminhar nesse caminho estreito e apertado, que é o Senhor Jesus,
evidentemente essa preocupação vem ao coração. Eu não posso falar da vida de nenhum de vocês, mas eu vou usar a minha própria. Embora eu tenha nascido na igreja, na adolescência eu desviei e andei pela folia um tempo. E durante um bom tempo, evidentemente, eu imaginava como é que eu vou largar essa cachaça e essa farra que eu gosto tanto para andar na igreja sem tomar minhas cachaças e sem fazer minhas vadiagens. Porque o que alegrava o meu coração era aquilo. E evidentemente eu imaginava que largar aquela cachaça e passar a viver uma vida de servo de Deus implicava em viver uma vida de infelicidade, de tristezas. Não tinha a ideia de que o Espírito Santo também alegra os corações. Amém, amados? E de modo bastante diferente de uma cachaça que te alegra enquanto você está bêbado, te deprime no dia da ressaca, te larga quebrado, desmoralizado, envergonhado e doente, cheio do Espírito Santo. Você se alegra de verdade, sem mentira, sem máscaras, sem ilusões e sem motivo nenhum de vergonha ou de arrependimento para o dia seguinte. Qual alegria melhor? A da cachaça ou a do Espírito Santo? Paulo mesmo diz isso ainda em Efésios 5:18, né? E não vos embriagueis com vinho, mas não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém, queridos? É perfeitamente possível. E, inclusive, é muito fácil se alegrar no Espírito Santo. E a diferença é que é uma alegria verdadeira e não falsa. Frutificando em toda boa obra. Ainda no versículo de número 10. Frutos do Espírito. Aqueles estão lá em Gálatas 5, de 22 em diante. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É muita coisa, pastor. Eu consigo tudo isso, mãe. Eu não consigo ser manso. Eu consigo tudo isso, mas eu não consigo ter domínio próprio. Eu consigo tudo isso, mas eu não consigo ter alegria. Meu irmão, o fruto é um só. Você produz ele todo ou você não produz nada. E tenha uma consciência, tenha algo em mente. É perfeitamente possível. Não na força da nossa carne, não na força do nosso braço. Não vai. Mas na força do Espírito Santo. Aqui e acolá, escorregando, balançando, cai, levanta de novo, vai aqui, vai acolá. Usa aquele versículo que está escrito lá no livro de Inventares. Aquele que fala assim, o caía do homem, mas o levantai de Deus. Já ouviram? Quem nunca ouviu esse versículo aí? Quem já ouviu? Pois é, está escrito no livro de Inventares, ou no de Acrescentares. Porque na Bíblia ele não está escrito em lugar nenhum, viu? Mas o povo usa, né? O povo usa e usa muito. Não existe isso, não. Nós já estamos de pé. Aqui e acolá a gente continua pecando, mas a gente recorre ao Senhor imediatamente, ao perdão dele pela graça, e vai dar tudo certo. Ainda, crescendo no pleno conhecimento de Deus, que é a parte final desse versículo 10 aí, estão vendo? Que ninguém se dê por satisfeito com o conhecimento que tenha, ou que ache que tenha acerca de Deus. Como diz Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor é imenso, insondável. Nós vamos viver uma vida inteira aí conhecendo o Senhor e vamos conhecer muito pouco dele. O tiquinho que ele quiser revelar. O pouquinho que ele revela para nós já é coisa demais. Pra você ter uma ideia da grandeza dele. Deus é enorme. Versículo 11.
Continua a oração do homem. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. De novo, meus amados, a alegria não se aparta daí. O tempo inteiro ele está chamando a atenção para a alegria. Sendo fortalecidos com todo o poder. O Espírito Santo que Deus dá ao homem que realmente crê em Cristo é a força e o poder necessários para que o crente glorifique a Deus. Com toda perseverança, olha, queridos, não é hoje e amanhã não. Então, hoje eu estou glorificando a Deus. Ontem eu glorifiquei a Deus, mas hoje não dá não. Hoje eu estou meio triste, hoje eu não estou muito bom não, hoje eu sofri um revés aí na vida, hoje eu perdi um dinheiro, hoje eu amanheci gripado. Não, amados. Glorificando o Senhor com perseverança. Perseverar é o tempo inteiro permanecer firme na luta, de pé na peleja, sem esmorecer, sem desistir, sem voltar atrás. O tempo inteiro andando para frente, com toda paciência. Oh, amados, em virtude de tudo que a gente sofre, se a gente não exercita essa tal dessa paciência, aí danou-se. Como a gente precisa adubar essa plantinha chamada paciência? E por fim, com toda alegria. Mais uma vez a alegria. Não adianta se submeter a tudo isso e andar emburrado, triste, mal-humorado, irritado, nervoso, valente, bruto. Resolver nada. Se não for com alegria, nada está feito. Se não for com satisfação no coração, nada feito. Nós não estamos mexendo com militarismo. É lá no militarismo que a gente faz as coisas obrigado. Ou a gente faz, ou o sargento bota a gente na cadeia, não é? Aqui não, amados. É de coração. Por isso é com alegria. Versículo de número 12. Dando graças ao Pai. Olha, queridos. Amados, o mínimo que se espera de nós, em retribuição a tudo quanto o Senhor fez por nós, são as ações de graça. Com que dinheiro você espera pagar a Jesus o que Ele fez por você? Ou você pretende se pendurar numa cruz também e morrer numa cruz para ver se paga o que Jesus fez por você? Nem que você faça isso, vai adiantar nada. Não existe preço a ser pago. Ele pagou um preço que não tem como pagar. O mínimo que se espera é que todos nós vivamos uma vida plena e constante em ações de graças diante de Deus. Seja por meio do que falamos, seja por meio do que fazemos, em tudo que dissermos, em tudo que fizermos, em ações de graças constantes ao Senhor. Amém, amados? É possível? As ações de graça, sejam da maneira que for, são o maior testemunho de vida correta diante de Deus. E será por meio dessas ações de graças que nós vamos tornar o nome dele conhecido de outros também. A nossa própria vida é um livro aberto e constante em testemunho para o mundo inteiro da grande bênção que o Senhor realizou em nossa vida. A misericórdia com que Ele se manifestou a nós, o amor com que Ele veio a nós e o sacrifício com o qual Ele nos redimiu do pecado e da morte, são todas coisas inseparáveis, atitudes inseparáveis e impagáveis. O mínimo que se espera
é que a nossa vida seja uma constante ação de graças. Amém, queridos? Dando graças ao Pai. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Traduzindo esse fez idôneos à parte, traduza melhor: Ele vos capacitou para também terem herança entre os santos na luz. Você não era capaz, Ele te tornou capaz. Você não tinha condição, Ele te deu a condição. Você não tinha força, poder, Ele te deu essa força, Ele te deu esse poder. Tudo vem dEle, por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Amém, queridos? Você não podia, mas agora pode, porque Ele fez com que você pudesse. Você era incapaz, mas Ele te tornou capaz. Você era desligado, Ele te ligou. Amém, queridos? De pecador a herdeiro com os santos na luz. Louvado seja Deus. Vamos orar a esse Deus maravilhoso? Põe-se de pé, amados.